Bom dia a todos. Vamos para mais uma aula. Marisa, você já está como né? Co-anfitriã? Já estou sim, obrigada. Tá bom. Então vamos lá, gente. Olha, na aula passada nós estávamos falando sobre as bactérias, certo? E aí ficou faltando uma doença. Nós falamos sobre o tétano, nós falamos sobre a cólera, nós falamos sobre a leptospirose, o perigo lá da urina do rato, né? Daquelas bactérias que vivem no sistema urinário de alguns roedores. E nós falamos também das bactérias não patogênicas, certo? Chegamos até aí. Olha, eu já recebi vários trabalhos. Entre hoje e amanhã, vocês vão receber o ok recebido, tá bom, gente? Como eu passei na quinta-feira, eu vi que eu recebi, mas agora eu vou, entre hoje e amanhã, mandando ok recebido, vou abrindo e fazendo a correção. Tudo bem? Então, não esqueçam de enviar, até quinta-feira, a atividade complementar que eu mandei para vocês. Certo, gente? Tudo bem? A Carol travou. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Estão, né? Sim. Ô, Sofia, é uma atividade que eu passei para vocês na quinta-feira. É uma atividade sobre as bactérias. E aí eu passei a atividade, deixei lá no site, né? A Francine deixou disponível no site. Essa atividade, vocês vão entregar até quinta-feira. E ela vale uma atividade, vale um trabalho, não é apenas a tarefa de casa. Ah, já fez, Sara? Ótimo. Quem fez, já envie, por favor, porque eu vou aproveitar esses dias para corrigir. Tá bom, gente? Tudo bem? Então, vamos lá. Agora eu vou falar de tuberculose com vocês. Ótimo. Ô, Pedro, você perguntou, eu já te enviei, você perguntou se poderia ser pelo WhatsApp, ou ao contrário, você perguntou se podia ser pelo e-mail, eu te respondi, certo? Ô, Lucas, você fez no caderno, mas esse eu preciso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tirar foto, mandar por e-mail, certo? Tudo bem? Então, Sofia, até quinta-feira, tranquilo. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Tuberculose. Vocês estão vendo a imagem? Sim? Sim. Pessoal, é o seguinte, quando nós falamos de tuberculose, muitas vezes nós já associamos a tuberculose aos pulmões, né? Por quê? Porque os bacilos, geralmente, na maioria das vezes, eles atacam os pulmões. Porém, gente, depois de muito tempo de estudo sobre a tuberculose, descobriu-se que estes bacilos atacam outros órgãos também do corpo. Então, primeiramente, eu vou explicar o que ele faz, o que causa, e depois eu falo que outros órgãos eles atacam também, certo? Então, esse daí é o bacilo de Koch, que recebe o nome bacilo, porque vocês estão vendo aí, ó, a imagem parece um bastonete, certo? Eles recebem o nome bacilo de Koch por causa do cientista que descobriu a tuberculose. Sobrenome Koch, ficou bacilo de Koch, certo? O nome dele mesmo, do bacilo, ele é chamado eu vou escrever para vocês verem, só um minutinho. Ele é chamado de Mycobacterium tuberculosis. Então, olha aqui, eu vou escrever aqui. Ele é chamado de Mycobacterium tuberculosis, certo? Não consigo colocar em itálico aqui, mas vocês sabem que este nome é um nome científico e que deveria estar em itálico, certo, gente? Então, essa bactéria, ela atua de uma forma muito agressiva, como todas as bactérias que nós vimos na aula passada. Porém, o que ele faz, gente? Eles vão se alimentando. Sabe aquilo que as bactérias fazem no pão? Eles vão deteriorando, fermentando e decompondo. Eles fazem a mesma coisa com os órgãos. Eles vão se alimentando dos órgãos internos e fazendo com que estes órgãos apodreçam. Por este motivo que é tão importante, em primeiro lugar, tomar a vacina. Desculpa. A vacina, gente, é a BCG. Hoje, a criança, ela já nasce e toma vacina BCG.
Alguns hospitais, eles oferecem para os pais. Por exemplo, a criança nasceu, eles oferecem. Você quer que já dê a vacina? Vocês pagam, né? Particular, é um trabalho particular. Porém, já dá a vacina BCG ali. Ou você sai e já vai direto no posto de saúde, onde a criança recém-nascida já toma a vacina BCG, que é a vacina da tuberculose. Gente, quem já viu aquela marquinha que a gente tem aqui, uma marquinha no braço, uma marquinha, parece ai, gente, uma bolinha assim. É a BCG, todo mundo tem essa marquinha. Por que nós temos essa marquinha? Porque a vacina BCG, quando nós tomamos, ela inflama, ela forma uma bolha e ela estoura essa bolha. E essa bolha forma essa marquinha. Alguns pais, por exemplo, se os seus pais, eles nasceram antes de 77, eles possuem duas marquinhas. Eles possuem a marquinha da tuberculose e a marquinha da varíola, que é uma bem grandona, bem maior assim. Quando eu nasci, já não tomava mais a vacina da varíola. Agora, o pessoal que nasceu antes de 77 tomou essa vacina. Então, vocês podem até observar no braço aí dos pais, dos avós, tem gente que tem duas marquinhas. Uma é da BCG, que é uma menorzinha, e tem uma que é uma bolona mesmo, uma marca grande que é da varíola, porque ela inflama. Agora, olha que interessante, gente. Tem pessoas que tomam a vacina da BCG, a vacina não inflama, e aí, quando vai ao médico, que por algum motivo vai fazer um teste, a vacina não pegou, ela não provocou a inflamação. Então, por exemplo, o pediatra dos meus filhos sempre falava assim, fica de olho, ela tem que inflamar e não pode fazer com pressa, não pode passar nenhum anti-inflamatório, porque ela tem que inflamar, ela tem que estourar essa bolinha, isso é sinal de que os anticorpos estão sendo produzidos. E aí, gente, se não inflamar, você tem que fazer o teste e ver se por acaso a vacina BCG não estimulou a produção de anticorpos. E aqui em São Paulo, é muito perigoso, gente, porque a tuberculose aqui em São Paulo é assim, ó, de gente com tuberculose. Então, você tem que ter a vacina da BCG, tem que tomar a vacina para não ter o perigo de adquirir a tuberculose. Agora, tem gente que tem a tuberculose e tomou a vacina, porém, o tempo de uma vacina para outra passou, a pessoa não renovou esta vacina e acabou adquirindo a tuberculose. Quais são os sintomas da tuberculose? Primeiramente, a pessoa começa a ter febres tardias. O que é febre tardia? Você sempre tem febre no finalzinho da tarde. Então, por exemplo, você sente fraqueza, um emagrecimento assim terrível. A pessoa começa a emagrecer, emagrecer. Eu já olho o chat, tá bom, gente? A pessoa começa a emagrecer, emagrecer e vai chegando no finalzinho da tarde. Quando essa bactéria ela se reproduz e ela fica ativa, a pessoa tem uma febrícula, que eles chamam de febre tardia, sempre no finalzinho da tarde. E não é uma febre assim, ó, 39 graus, é aquela febre até 38 graus. E eu não sei se vocês sabem, mas as febrículas, essas febres mais amenas, são as febres que mais derrubam as pessoas. A pessoa fica bem acabadinha, bem desanimada, né? E é essa característica que a tuberculose causa. Aí, existe um exame, a pessoa coleta a saliva e analisa, porque como eles são presentes, e até mesmo o catarro, né? Tira a secreção e analisa se tem ali bacilo, quando essas bactérias estão presentes nos pulmões. Coleta ali, viu que a pessoa tem a tuberculose, aí tem que isolar todo o material que ela utiliza. Talheres, copos, totalmente isolado. Antigamente, as pessoas, como a lepra, as pessoas morriam de tuberculose porque não existia tratamento. E aí a pessoa começava a tossir, catarro, muito pigarro, muito catarro, febre tardia. Depois de um tempo, a pessoa já começava a vomitar pedacinhos dos órgãos, os pulmões iam deteriorando. E a pessoa já começava a cuspir sangue, logo ela começava a cuspir pedacinhos dos órgãos e ela morria. Hoje, a tuberculose tem tratamento. Tem tratamento. Porém, o tratamento da tuberculose é assim, gente. Ele lembra muito uma quimioterapia. É um tratamento aí, ao mínimo 6 meses. E aí você tem que tomar esse medicamento. Eu quero fazer um comentário com vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat.
Se não der certo, tem que tomar outra. Isso, Daniela, é assim, ó. A Daniela perguntou, se não der certo a vacina, tem que tomar outra. Sim, eu vou contar uma historinha aqui para vocês, aí você vai entender. Pedro, não é? Eu acho que fiz no dia, por isso que a senhora não me respondeu. Ô, Pedro, eu não respondi para ninguém ainda, eu não mandei assim, ok, recebido, eu não mandei para ninguém ainda sobre os trabalhos, certo? O Daniel falou que ele viu uma notícia que um esquilo testou positivo para peste bubônica. Carrapato, né, o Daniel? O carrapato causa peste bubônica. Você pode me dizer a página do livro que está a tuberculose? Ó, prestem atenção, daqui a pouquinho nós vamos para o livro. Eu já deixei aberto aqui, nós vamos. As doenças não tem no livro, não tem, eu estou incluindo conteúdo. Eu estou falando, a ARCA tem, mas assim, algumas doenças, eu falei isso na aula passada, nós iríamos conversar sobre algumas doenças, mas ela não está no livro, certo? Aí, gente, isso, vou fazer até um comentário. Pessoal, eu tomei a vacina da tuberculose, e aí eu fui coautora de um projeto na USP, e eu fiquei algum tempo trabalhando com pessoas soropositivas para o HIV, que tinham tuberculose. Por quê? Porque, gente, quando a imunidade cai, a pessoa fica muito exposta a doenças oportunistas. E uma doença que ataca muito pessoas soropositivas é o HIV. Ou é o HIV? É a tuberculose e o sapinho. Eu comentei isso com vocês, né? O sarcoma de Kaposi, aquelas manchas na pele. E eu fiz um trabalho que era só sobre pessoas soropositivas que tinham tuberculose. Então, como nós tínhamos que coletar o sangue dessas pessoas, nós tínhamos que ter um sangue controle. O que é sangue controle? Por exemplo, eu tinha uma equipe, né? Então, cada semana um cedia o seu sangue para ser sangue controle. É aquele sangue que não tem a tuberculose e o sangue que tenha a BCG, a vacina. E quando chegou no meu dia de ceder meu sangue, como sangue controle, eu cedi o sangue. Quando chegou no final da tarde, meu orientador falou assim, eu queria falar com você, gente. Eu falei, pronto, ele descobriu que eu tô com tuberculose, ou descobriu que sei lá o quê, né? Porque o orientador tira meu sangue lá pro trabalho e depois me chama para conversar particular. Aí ele comentou que eu não tinha vacina BCG, que com certeza não tinha inflamado e que eu estava totalmente livre de anticorpos da BCG, né? Aí ele falou, você tem que sair daqui e tomar vacina, porque você lida com pessoas que têm TB, que é a tuberculose, e você não tem a vacina. É isso que acontece, Daniela. Aí eu tive que sair de lá, descer lá para a área de imunização e já tomei a vacina BCG. Então, tem pessoas que tomam a vacina, mas que passam a vida sem manifestar, mas que pode ter sim a tuberculose, porque a vacina não, entre aspas, pegou, não teve essa produção de anticorpos, certo? Alguma dúvida até aqui? Eu vou falar para vocês sobre os outros órgãos que a tuberculose atua. Pessoal, entendeu, Dani? Então é isso. Pessoal, é o seguinte, eu tive uma experiência na minha casa, né? Meu pai, ele começou a emagrecer, ficar doente, muito doente, e ninguém descobriu o que ele tinha. Aí pediram um exame da tuberculose, coletaram a secreção, tudo, e não deu tuberculose, não deu. Fizeram exames para ver se ele estava com algum carcinoma, fizeram um exame para ver se tinha algum tipo de câncer no corpo. Quando viram que não tinha tumor nenhum, começaram a pedir exames de HIV, de doenças sexualmente transmissíveis, assim, reviraram meu pai de ponta cabeça. Aí um dia, né, meu pai, ele ficava moadinho, sabe, no sofá, assim, abatido, feridas na boca. Eu, na verdade, eu estava achando que meu pai não ia resistir, e ninguém descobriu o que ele tinha. Aí um dia ele estava ali no sofá, amoadinho assim, e eu falei, minha mãe, todo dia ele fica enrolado nesse cobertor. Minha mãe falou, mas ele tem febre no finalzinho da tarde. Todo dia no finalzinho da tarde ele tem febre. Aí eu conversei com esse meu amigo aí de infectologia, e ele falou, Carlos, isso daí é tuberculose. Pode saber que seu pai está com tuberculose. Eu falei, não, fez o exame. Ele falou, ele está com tuberculose em outros órgãos. Gente, verdade. Sabe onde meu pai adquiriu a tuberculose? No intestino. Eu não sabia que isso acontecia. O bacilo se alojou no intestino. Meu pai emagreceu daquela forma porque ele tinha muita diarreia. E a diarreia fez com que ele emagrecesse e ele tinha febre tardia. Ele não eliminava nada pela boca porque não estava nos pulmões.
as bactérias. E aí, quando fizeram um exame no intestino, fizeram exames em outros órgãos, descobriram o bacilo no intestino. Aí meu pai fez todo o tratamento, porque o tratamento você não pode fazer em rede particular, você tem que fazer o tratamento no SUS, porque o SUS tem um controle pela Organização Mundial da Saúde para saber quantas pessoas tuberculosas por ano, né? Então eles têm um controle. E meu pai, graças a Deus, fez o tratamento e ficou bem. Mas por que nós todos não pegamos? Porque nós só podíamos pegar pelo vaso sanitário, porque não tinha como pegar por talher, porque era intestinal. Eu lembro que na época meu filho era pequenininho, todos nós tivemos que fazer o exame, chama teste de Mantoux. Eles cortam assim a pele e aplicam o antígeno da tuberculose. Se inflamar, você adquiriu a tuberculose. Se não inflamar, é que você não adquiriu. E aí, em casa, ninguém adquiriu porque foi no intestino. Porque se fosse nos pulmões, bastava utilizar os mesmos talheres dele, né? Então, na verdade, gente, a bactéria ela é muito agressiva. Ele demorou aí para ficar bem mesmo 6 meses fazendo esse tipo de tratamento para sarar. E tem gente que não sara, né? Mas antigamente a tuberculose não tinha cura. Hoje, se você descobre logo, aí tem chances de cura, mas meu pai sofreu muito, dava sintomas, ele parece muito uma quimioterapia, mas graças a Deus ele ficou bem. Eu nunca fiz, doeu, mas é uma beliscada, Dani, é um cortezinho com uma lâmina, e ali eles injetam um líquido, né? E esse líquido é antígeno, é o que provoca a inchar. Mas era necessário, fez o meu filho, ele tinha 6 meses, nós tivemos que todos fazerem esse exame. Mas graças a Deus deu tudo certo. Então, olha, como é complicado descobrir, né, gente, os sintomas. E assim, qual é o método de tratamento? Medicamento, porque nós já conversamos que a bactéria tem cura. Agora, qual é o método de prevenção? Vacina, BCG. Tem que tomar a vacina, porque a vacina nos livra dessa doença tão grave. Fora que o método de tratamento dela pode provocar uma doença autoimune muito mais grave. Aí o médico faz você assinar um termo. Olha, se por acaso você sarar da tuberculose, você pode desenvolver lúpus. Aí você fala, nossa, mas eu saí da brasa, caí no espeto, mas pode. É melhor você tentar o tratamento do que não tentar. E ele não desenvolveu, graças a Deus não desenvolveu nada de lúpus, né? Então, Lucas, desenvolveu o quê? Lúpus é uma doença autoimune. É uma doença que o seu próprio corpo mata os anticorpos, então você fica sempre doente. Mas esse tipo de tratamento da tuberculose, ele pode te provocar uma doença autoimune. O seu corpo entende que os seus anticorpos são invasores e eles destroem os anticorpos. E você vive doente e tudo mais. Mas não aconteceu, mas acontece em algumas pessoas que fazem o tratamento. Então, a melhor coisa, gente, é a vacina. Porque a vacina, pelo menos, previne tudo isso. E assim, ó, com certeza vocês têm. Porque a vacina, gente, quem segue, o pai que faz direitinho aquela cartela de vacinação, nós estávamos falando sobre isso. Vou até falar para vocês, que tal vocês darem uma olhada na vacina, na carteirinha de vocês de vacinação, ver se está faltando algum tipo de vacina. Já está começando de novo a vacina do sarampo. Não deixar de tomar as vacinas, porque as vacinas são muito importantes para evitar essas doenças tão sérias, né? Então, vamos olhar depois. Aí, depois nós vamos bater outro papo na quinta-feira. Eu vou perguntar se vocês olharam a carteirinha. Vou até anotar aqui, ó. Carteira de vacinação. Eu quero que vocês olhem as carteirinhas de vocês de vacinação e vejam se não está faltando, né? Ah, mas a minha mãe cuida, lógico, mas às vezes passa batido, gente. Já aconteceu. Pode acontecer de você ir ao posto e falar, nossa, essa vacina era para... Porque a carteirinha dos meus filhos, o pediatra coloca tudo data do ano. Às vezes passa, quando eu pego a carteirinha, nossa, era 2019 essa, ou era início do ano, aí você dá a vacina, entendeu? Então, isso acontece. Deem uma olhada na carteirinha de vacinação de vocês. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre as bactérias, sobre tuberculose, sobre alguma doença que nós vimos na aula passada? Não? Eu vou mostrar para vocês aqui onde nós estamos no livro, só para vocês poderem acompanhar.
Ô, Sara, não inflamou, você quer dizer? Forma uma bolinha vermelha e ela estoura, é igual uma bolinha. Então, Sara... Eu não lembro como ficou, eu só sei que tem tipo uma marca de queimadura assim. Então, é isso que eu ia perguntar para a Sara agora. Se você tem a marca, se você tem a marquinha, aquela marquinha, ela inflamou. É uma marquinha que todo mundo tem no braço. Ai, não dá para explicar, uma bolinha enrugadinha. Olha se você tem. O Lucas, não, lembra que eu comentei com o Lucas está perguntando se é perigoso tomar a vacina. A vacina, na verdade, o que ela é? Ela é o vírus ou a bactéria morta ou enfraquecida. Então, se você está com a sua imunidade boa, você pode tomar a vacina. O que os médicos aconselham é não tomar a vacina quando você está com febre, quando você está doente, esperar tomar quando você estiver bem, certo? Depois você fala pra gente, Sara, quando você encontrar aí a sua marquinha no braço. Então, vamos lá, pessoal, vou mostrar para vocês aqui. Nós estamos, ó, eu só quero mostrar algo aqui para vocês, ó. Na página 138, eu comentei com vocês logo no início e agora está falando aqui no livro, só para mostrar, ó. Lembra que eu comentei com vocês sobre as árqueas? Que as árqueas são aquelas bactérias que possuem características físico-químicas diferenciadas, que elas resistem a altíssimas temperaturas e baixíssimas temperaturas, por isso que teve que ser feito um domínio árquea, para separar do reino Monera, porque elas possuem características diferenciadas. É sobre isso que está falando aqui na página 138. Que está falando, gente, olha lá, ó, só um minutinho, pessoal do chat, tá? Que ela resiste a situações extremas, tá bom, gente? Aí nós passamos aqui e agora nós vamos começar o reino protista, os protozoários, tá, gente? Então nós vamos começar a página 139. Tudo bem? Pro, essas doenças a gente tem no livro, né? Então, Helena, é o seguinte, nem todas. Quer ver? Vamos voltar lá. Deixa eu só ver o chat. Só um minutinho. Só tuberculose que não tem. Só tuberculose, né, Carol? Isso que eu falei, nem todos. Essa marquinha é de que vacina? É da tuberculose. Essa marquinha de vocês é da BCG, da tuberculose. Por exemplo, dos pais de vocês, pessoas que nasceram antes de 1977, tem a marquinha também da varíola. O meu pai nasceu em 1977, então ele tem. Não tem. Eu marca? Também, não. Quem nasceu em 77 já não tomou a vacina da varíola. Certo? Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar o reino protista. Então, quem são quem pertencem a este reino? Reino protista, os protozoários e as algas. Existem algumas algas que também fazem parte deste reino. Por este motivo, eu digo que dentro do reino protista tem aqueles que são não patogênicos. Por que eu digo não patogênicos? Porque algas, não tem nenhuma alga que causa doenças, pelo menos conhecida até hoje. Então, existem algas lá no grupo do reino Monera, que são as cianobactérias, né? Antigamente eram chamadas de algas azuis. E existem agora no reino protista os protozoários e as algas. Pessoal, a maioria dos protozoários causam doenças. Os protozoários que não causam doenças, eles são chamados de protozoários de vida livre, que são aqueles que vivem em córregos, em lagos, e vivem ali de se alimentar de algas, de se alimentar de micro-organismos, mas eles não causam mal a ninguém. Então, cada vez que eu utilizar o termo assim para vocês, ó, pessoal, eles são de vida livre, isso é importante vocês irem anotando alguns termos que nós vamos utilizar ao longo do estudo dos ciclos de doenças. Então, assim, se eu utilizar o termo, pessoal, ele é de vida livre. O que quer dizer? Ele não ataca ninguém, ele vive livremente, ele se alimenta de micro-organismos, de restinhos de algas, são detritívoros. Pessoal, ele é de vida parasitária, então ele ataca. Ele precisa parasitar alguém para ele poder se alimentar dele. Certo, gente? Tudo bem? Então, este daqui que vocês estão vendo, é um protozoário.
certo? Esse é o paramécium, né? Então, o que eles possuem, pessoal? Eles possuem, olha aqui, vamos falar um pouquinho da célula destes animais. Possuem as mesmas Ô, Pro, características. Oi. qual é o nome daquele que ataca? Parasita. Eles possuem vida parasitária. Tá, obrigada. Nada. Certo? Então, olha lá, pessoal. Estas células são células semelhantes. Aqui já é uma célula eucarionte, tá? Porque ela possui o seu núcleo organizado, ela possui a carioteca no seu núcleo, possui o citoplasma com todos os materiais, com as organelas citoplasmáticas, e possui apenas uma membrana citoplasmática, não possui nem parede celular e nem é procarionte. Então, a partir aqui dos protozoários, eles já são eucária, tá? Do domínio eucária, que nós falamos na aula passada. Já são eucariontes e possuem um núcleo muito semelhante ao nosso. Só, pessoal, que eles são unicelulares. O que eu quero dizer? Eles são formados de uma célula apenas. Então, eles continuam sendo unicelulares. A diferença deles para o reino Monera é que o reino Monera são unicelulares e procariontes. Os protozoários são unicelulares e eucariontes. Certo? Vocês lembram aí a diferença de um para o outro, certo, gente? Os dois são unicelulares, só que o protozoário já possui o material genético envolvido por uma carioteca. A maioria dos protozoários são de vida parasitária, a maioria causam doenças. Se nós, por exemplo, se nós fôssemos separar do grupo do reino protista, quem não causa doença geralmente são as algas, certo? Agora, como que eles são classificados? O João Vitor está perguntando se a vacina é o vírus morto ou enfraquecido. Por que os cientistas não matam o vírus do Covid com água sanitária e fazem a vacina? João Vitor, não é água sanitária que utiliza, né? Mas, na verdade, eles já estão fazendo testes. É porque este vírus, ele é mutante. Então, eles estão precisando de fragmentos de outros vírus e eles estão fazendo testes. E outra coisa, como eu comentei com vocês na aula passada, nem se sabe tudo deste vírus. Eles estão precisando fazer muitas pesquisas para depois, eles já estão fazendo testes com vacinas que eles começaram aí, já fabricaram. Porém, não se sabe muito desse vírus ainda. Então, ainda está em fase de análise, certo? Bom, então vamos... Oi. Eu Pode vi falar. que hoje, acho que ontem à noite, eu vi que a vacina que estavam fabricando lá na China chegou aqui em São Paulo para teste. Então, eles já estão fazendo testes. O Butantan, ele é um órgão que já está sendo também utilizado para essa parte da pesquisa de vacinas. Isso mesmo, Luísa. Tomara que uma delas dê certo. Então, Pedro, porque é diferente? O Pedro está perguntando, por que se mata o Covid com água e sabão, por que não? Por que não pode colocar, por que não faz uma vacina com corona morto e sabão? Não é assim. Todos os vírus, na verdade, eles... Não é só vírus, vamos falar assim, a maioria dos micro-organismos nós conseguimos combater com higiene e saneamento básico. Então, quando você lava a mão, você consegue evitar, você faz com que ele morra. Agora, ele dentro do organismo, não adianta você você tá brincando. Mas, assim, é curioso mesmo, né? Não adianta injetar, por exemplo, sabão. É mais na parte da higiene para destruir o vírus antes de entrar no seu organismo. Certo? Bom, gente, vamos lá. Agora, nós vamos ver como os protozoários são classificados. Então, para o pessoal aí que está fazendo anotações, o reino protista, ele pode ser patogênico ou não patogênico. Todas as vezes que nós falamos que eles não são patogênicos, eu quero dizer que eles são de vida livre. Todas as vezes que eu falo que eles são patogênicos, eles são de vida parasitária. E aí, a célula é eucarionte, todos são unicelulares. Agora, nós vamos ver como eles se classificam. Antes de falar da classificação deles, eu quero ver quem lembra como as bactérias são classificadas. As bactérias, como elas são classificadas? Quem souber, só liberar o áudio.
Como nós classificamos as bactérias? De acordo com a forma? Muito bem, Carol. Foi a Carol? Quem falou? Sim. Muito bem, Carol. As bactérias, elas são classificadas de acordo com a forma. Isso vocês têm que saber. Bacilo, coco, diplococo, estafilococo, estreptococo, vibrião e espirilo. Eu até mostrei bastante fotos, bastante imagens para vocês. Agora, os protozoários, eles não são classificados de acordo com a forma. Eles são classificados... Deixa eu ver aqui, gente. Eles são classificados de acordo com a forma de locomoção deles. Então, o modo que eles se locomovem é o modo que eles se classificam. Então, deem uma olhada aqui, ó. Todas as vezes que eu falar, pessoal, como que os protozoários se classificam? Eles se classificam de acordo com o modo de locomoção, certo? Então, observem aqui. O pessoal que está deixando mensagem no chat, aguarda um pouquinho e presta atenção nessa explicação, que a Pro já olha o chat, tá bom, gente? Então, olha lá. Como que eles são classificados? Eles são classificados assim, ó. Estes rizópodes. Olha aqui, rizópodes. Os rizópodes, pessoal, deixa eu ver se dá para escrever aqui. Os rizópodes. Cadê o texto? Aqui. Os rizópodes, eles são chamados também de pseudópodes. Por que pseudópodes? Os pseudópodes significam falsos pés. Então, você pode observar aqui, ó, pseudo, falso. Podes, pés, são falsos pés. Então, todos os rizópodes, os rizo e podes, quer dizer falsos pés. O que eles fazem? O próprio corpo deles, eles vão sofrendo expansões do corpo, como se eles se contorcessem para eles se deslocarem. Então, vou dar um exemplo de um protozoário que é um rizópode, a entamoeba histolítica, a ameba. A ameba, para ela se locomover, ela sofre expansões no corpo, ela vai se deslocando e ela vai fazendo estes movimentos. E este movimento faz com que ela consiga, com esse se contorcer, ela consiga se deslocar. Então, o primeiro modo de locomoção dos protozoários são os rizópodos. Pode ser escrito tanto rizópodos como rizópodes. Vocês vão encontrar os dois tipos nas literaturas aí, certo? Então, os rizópodes, eles formam... Oi, pode falar. Você falou que pseudópodes são falsos pés. Aí no nosso livro está escrito sarcodíneos. Sarcodíneos. São os protozoários. Isso. Tá. Segura a sua pergunta. É a mesma coisa? É a mesma coisa, mas segura a sua pergunta um minutinho aí, que depois eu volto lá, eu vou na página e explico para vocês por que ele está citando o sarcodínio, tudo bem? Tá, Carol? Não deixa para eu esquecer. Ó, então aqui, ela é que página você está? É na página 130, eu mostrei agora, só um minutinho, vou olhar aqui. Eu estou na página 139, Sara. Todos os únicos que são procariontes são os reinos, o único são as bactérias do reino Monera. O restante é tudo eucarionte. Tudo bem? Já achou, Lorena? Ótimo. Que, Lorena? Nem sei, não vi sua pergunta aqui, mas tudo bem. Se você tiver alguma dúvida, você coloca, tá bom? Ô, Júlia, essa pergunta é indecorosa. Olha lá, gente, então vamos lá. Então, vocês viram que a primeira classificação são os esporozoários que possuem falsos pés, os rizópodes, desculpa. Depois, os flagelados. O nome já diz, olha lá. Ele tem um chicotezinho, um flagelo, que ele vibra e ele se locomove. Então, ele faz o movimento do flagelo e ele se locomove. Um exemplo de protozoário flagelado é o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário causador da doença de Chagas.
nós vamos falar um pouquinho sobre essa doença. Hoje não dá tempo, mas nós vamos falar. Então, ele é flagelado, é como se fosse um espermatozoide, ele vibra o seu flagelo e ele se locomove aí, certo? Olha aqui, pessoal, os ciliados. Esse daqui é o paramécium, aquele que eu mostrei para vocês agora, né? Tem o Balantidium também, que ele também é o Balantidium coli, que ele é um protozoário ciliado, tem vários, né? Então, assim, o que eles fazem? Eles possuem esse monte de fiozinhos, parecendo os nossos cílios, e esses cílios vibram, e eles vibrando, eles conseguem se deslocar também no ambiente onde ele está, geralmente no nosso corpo. E o esporozoário, não já diz esporo. Cada vez que nós observamos esse termo esporo, ele está preso. O esporozoário é aquele que não possui modo de locomoção, certo? Então, esse ele vive preso, que é o caso do Plasmodium malariae, que é o causador da malária. Ele é um esporozoário, ele vive preso, onde ele se... Por exemplo, ele entrou no seu organismo, ele se fixa, ele não se desloca ali. Bom, mas e como ele contamina? Por reprodução, que nós já vamos ver o modo de reprodução. Certo, gente? Então, importante. Cada vez que eu perguntar para vocês como os protozoários se classificam, eles se classificam de acordo com os modos de locomoção. Quais são os modos? Vocês têm que saber. Risópodes, flagelados, ciliados, esporozoários, são os que se locomovem aí, ó. Risópodes, flagelados, ciliados e esporozoários. Olha a giardia aqui, ó. A giardia causa uma disenteria terrível. A giardia lamblia, ela também é uma flagelada, certo? Então, eles se classificam de acordo com os modos de locomoção. Não confundam com o reino monera. O reino monera se classifica de acordo com a sua forma. Os protozoários se classificam de acordo com os modos de locomoção. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Então, vamos lá, gente. Se não estão perguntando, é porque não tem dúvida, hein? Perguntem. O que os flagelados fazem mesmo? Então, nós vamos ver agora a reprodução, Júlia, tá bom? Tem sim, tem na apostila. Os flagelados batem esse chicotinho, Pedro, esse flagelo para se locomover. Essas características, cílio, flagelo, pseudópodes, são características para eles se locomoverem no ambiente onde eles vivem. É isso que eles fazem, certo? Só para vocês tirarem as dúvidas aí da pergunta aqui, ó. Deem uma olhada o que tem aqui de protozoário no livro. Ó, eles estão falando da reprodução que nós vamos falar agora. Eles estão falando que eles também fazem a conjugação, que eu ainda não expliquei. Tá vendo, gente? Falando sobre a reprodução. Aqui foi a parte que a Carol perguntou, ó, os sarcodíneos. Por que ela cita sarcodíneo? Porque lá naquela classificação de Linneu, existe uma ordem, lembra do reficofage? E a ordem dos risópodes são sarcodíneos. Mas assim, eu não vou exigir de vocês saber ordem, classe, família, porém, pode ser chamado tanto de risópodes, quanto risópodos também, quanto sarcodíneos, que são aqueles que possuem os pseudópodes. Como no livro de vocês está sarcodíneos, nós vamos utilizar o termo sarcodíneo. Eu estou mais acostumada a trabalhar com risópodes, que é o termo muito utilizado na maioria, mas nós vamos usar mais o termo sarcodíneo, tudo bem? O que vocês vão perceber na biologia é que existem muitos termos para um mesmo conceito. Por exemplo, nós vamos estudar aí os quinidários. No livro está selenterado, é a mesma coisa. Então, isso acontece bastante, tá? Então, aqui, ó, a alimentação, já vou falar com vocês, está falando dos cílios, está falando dos esporozoários, que são os modos de locomoção aqui, certo? Então, até agora, tudo que eu falei com vocês tem no livro. Certinho, gente? Tudo bem? Agora, nós vamos falar da reprodução dos protozoários. Na verdade, essa reprodução vai ser bem simples para vocês. Tem sim, Júlia, classificação também. Vai ser bem simples porque nós já vimos nas bactérias, certo? Então, qual é o modo de reprodução deles? Olha lá. Bipartição. Então, a reprodução principal dos protozoários é assexuada
por bipartição, ou cisparidade, ou divisão binária. A mesma coisa das bactérias. Por isso que às vezes eu percebo que na prova, o que tem gente que confunde reino monera com protista. Tomem bastante cuidado, certo? A reprodução dos protozoários e das bactérias são iguais. Os dois, assexuada por bipartição ou cisparidade. Então, quando eles entram no nosso corpo, ou quando eles estão em vida livre, eles começam a se bipartir. E quando, de alguma forma, eles são estimulados a produzir novos materiais genéticos, o que eles fazem aqui? Olha lá. Só um minutinho. Cadê a conjugação aqui? Aqui, ó, eles fazem o mesmo processo de conjugação que as bactérias fazem. Então, olha lá, os dois paraméciums, aqui ele está dando exemplo de paramécium, gente, mas isso acontece com qualquer protozoário. Eles se emparelham, eles vão trocar, olha lá, o material genético, e quando este novo protozoário modificado recebeu este material genético, ele faz o processo de bipartição ou cisparidade, certo? Então, é isso que acontece aqui, o processo de conjugação. Por quê? Gente, se ele é um protozoário de vida livre, alguma modificação no ambiente fez com que ele, de alguma forma, tivesse a necessidade de transmitir essas características aos seus descendentes. Se de alguma forma você ficou doente, tomou um medicamento e não tomou de uma forma correta, ele vai ter um tempo para produzir este novo material genético, e como eles se reproduzem muito rápido, ele vai se emparelhar com o protozoário, trocar o material genético, que é a mesma coisa que nós fizemos na aula passada, aquela atividade de documento lá, né, que vocês fizeram, e aí, quando ele tiver com um material genético novo, por isso que é uma reprodução sexuada por conjugação, ele vai transmitir por bipartição para os outros protozoários, produzir descendentes com essa nova característica. Então, ele faz a mesma coisa aí das bactérias. Vocês viram por que é muito comum haver a confusão entre o reino monera e prototista? Porque eles se reproduzem da mesma forma, eles fazem a conjugação, eles possuem classificações, as classificações não são semelhantes, mas possuem modo de classificação. Eles também são patogênicos e não patogênicos, são unicelulares, mas possuem algumas diferenças importantes. Um é procarionte, o outro é eucarionte. Então, é importante para vocês, gente, ir montando um quadro, sabe? Quando a prof for falando, montando um quadro, anotando, monera é só procarionte, protista é só eucarionte, a partir de agora tudo é eucarionte, os dois podem ser patogênicos ou não patogênicos, e assim por diante. Ah, Juliano, tá bom, a Pro vai ver depois no YouTube, né? Salvar o link, tá bom, Juliano, eu vou olhar sim, depois eu te falo, tá bom? É um link sobre evolução que o Juliano encontrou, pode deixar. Então, pessoal, vocês entenderam até aqui? Alguma dúvida? Não? Então, tá. Agora vamos ver lá o que eles falam de alimentação, né? Depende muito, pessoal, porque se ele tem vida livre, ele faz o quê? Eles se alimentam de organismos, olha lá, se alimentar de bactérias, algas, fungos, eles se alimentam de organismos presentes no meio ambiente. Se eles são de vida parasitária, eles se alimentam dos seus nutrientes, eles se alimentam, tem protozoário que se alimenta de estruturas do seu sangue, tem protozoário que se alimenta das suas hemácias, tem protozoários que se alimentam dos seus nutrientes presentes no intestino. Então, assim, como nós vamos separar? Todos são heterótrofos, quer dizer, eles precisam de alimentos presentes ali no ecossistema. Os únicos que não são heterótrofos e são autótrofos são as algas do reino protista e as cianobactérias do reino monera. Então aqui, ó, os organismos de vida livre, eles retiram alimentos do próprio ecossistema. E aí, os de vida parasitária retiram alimentos do hospedeiro deles,
certo? Gente, olha isso aqui é uma micrografia. Quando eu digo que é uma micrografia, foi analisado no microscópio. Olha o Trypanosoma cruzi como ele é, ó. Ele é isso aqui. Não é uma imagem, não é uma figura. É uma micrografia. Então, você pode ver, olha, ele tem um flagelinho e ele se locomove dentro do nosso, geralmente, juntamente com os componentes do nosso sangue. E esse daqui é uma ameba. Olha os falsos pés dela, gente. Ela vai se esticando. Vocês já viram aquele brinquedinho, a moeba? Ela é daquele estilo, ela é gelatinosa e ela vai fazendo expansões com o corpo e vai se deslocando, certo? Estes daqui são de vida livre, os radiolários. Os radiolários sempre foram de vida livre, ficam presentes na natureza. E aqui eles estão mostrando toxoplasma, que causa a toxoplasmose. Ele é fixo, ele é um esporozoário. Nós vamos falar da toxoplasmose, tão séria, né? Uma doença tão séria causada por protozoários. Hoje nós não conseguimos entrar neste assunto de doenças, mas nós já falamos da reprodução, da classificação, da bipartição, chegamos aonde eu queria, nessa parte de como são os protozoários, as características dos protozoários, certo, gente? Por favor, anotem a tarefa. Não, a Helena está perguntando, o câncer é causado pelo quê? Você sabe, Helena, que o câncer, na verdade, é uma multiplicação celular errada do nosso próprio corpo. Então, por exemplo, nós temos uma divisão que acontece nas nossas células, que são chamadas de mitose. Ela vai sofrendo divisão celular, sofrendo, por algum motivo, pode ser através de um agente externo, cigarro, droga, álcool, qualquer agente externo, poluição, ou até mesmo algo genético. A nossa célula se divide de uma forma errada e ela começa a formar um tumor. Esse tumor ele pode ser benigno ou maligno. Quando é maligno, ele é considerado câncer. Então, não é uma doença, não é causado por bactéria, vírus, e sim é uma... E quando é considerado benigno, ele... Quando você falou maligno e benigno, aí quando é considerado benigno é o quê? Então, benigno é assim, ó, por exemplo, ele formou essa multiplicação errada, só que ele não formou raiz, metástase, ele não está transmitindo isso a outros órgãos. O câncer, na verdade, é quando ele contamina outros órgãos. Este se formou uma divisão celular errada e estabilizou. É o caso, por exemplo, do mioma. O mioma é um tumor uterino. Eu tenho mioma. Gerei meus 2 filhos com mioma no útero. Porém, ele nunca vai virar um câncer. Então, eu não tirei, ele está aqui. Não me faz mal. Quando ele causa dor, tem gente que tira. Como o meu nunca causou dor, ele está aqui. Tem gente que tem cisto, são tumores presentes no ovário. Então, estes não se tornam câncer, certo? Esses não têm perigo. Agora, por exemplo, tem gente que descobre pólipo no intestino. O pólipo pode se tornar câncer, então o médico tira. Então, isso depende de que tipo de multiplicação celular que aconteceu ali. Mas não é bactéria, nem vírus. A Sara falou que não achou a bolinha. Se eu fosse você, eu comentaria isso com o seu médico ou pediatra, ou ebiatra, que eu acho que vocês já passam com ebiatra, né? Já são adolescentes. E aí você faria, já vou passar, Pedro. Aí você tem que tomar BCG novamente, Sara, porque você deveria ter a bolinha no braço. Certinho? Isso acontece, não pensa que é algo raro. Pessoal, então a lição, depois eu explico por quê. Nós vamos pular a página 147, vamos fazer a página 148. Anotem aí a lição. Página 148. 148. Opa, só um minutinho, gente. 148. Você mandou fazer 146? Ah, não, 146 é a experiência. Não, porque 146 é a experiência, isso mesmo. E a experiência é microscópica, não tem como nós realizarmos. Agora, Pedro, você escutou a Pro falando? É a página 148, a lição. Alguma dúvida, gente? Não? Tudo bem?
Ótimo. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as doenças, gente. É uma parte que eu acho bem interessante. Tchau, Paulo. Deixa eu só para fechar esse assunto. Quando vocês forem fazer algumas provas classificatórias, até prova para emprego, dependendo se for área de saúde, alguma coisa que você optar por patologia clínica, vocês sempre vão precisar saber das doenças causadas por bactérias, causadas por vírus. Eu gosto muito dessa parte de programa de saúde. Cai em vestibular, cai no Enem. Então é importante vocês prestarem atenção. Pro, mas está longe para eu prestar o Enem, gente. Passa assim, ó. Passa rápido. Vale a pena vocês prestarem atenção na aula. Tá bom, gente? Então, assim, ô Sofia, o que módulo, querida? Não entendi a sua pergunta. Que módulo que é a lição? É a página 148. É o grupo 5, certo? Gente, beijos. Até a próxima aula, até quinta-feira, tá bom? Tchau, Marisa. Tchau, pessoal. Até mais.